peça, ela surgiu em 2008, final de 2007, 2008, né? Daí a gente fez uma leitura dramática lá na Faculdade Paulista, que a Ana dirigiu, no caso, né? Ela fez a direção, eu fiquei só como corretor de texto mesmo, né? Terminou esse processo, teve um interesse muito grande da plateia pela peça, pelo espetáculo. Aí a gente fala que foi o início do grupo, né? Em 2008, que daí juntou eu, a Ana, o Aldo, o pessoalzinho para montar esse espetáculo. Quem é você? Hein? Quem é você? Sempre querendo me corrigir. Já sei! É um moralistazinho de quinta. A ideia do projeto era uma vontade pessoal nossa de trazer o teatro mais para o subúrbio, né? Para a zona marginal de São Paulo, para descentralizar um pouquinho da arte, daquela coisa de ficar só no centro, o pessoal vai pro centro. Entanto que a gente pegou gente aí que a maioria das pessoas que vem aqui nunca foram num teatro. A gente tinha a ideia de fazer um teatro diferente, né? Fazer um teatro mais com imagens, né? Você pode ver que a peça é toda feita com imagens, com corpo, sair do teatrão, sair daquela coisa de naturalismo, realismo, sabe? Fizemos por edital, foi um edital de incentivo a iniciativas culturais do Ministério da Cultura, que visava justamente essa ideologia, um trabalho de cunho social, né? Trazer a arte para que as pessoas possam usufruir de uma forma mais fácil, mais acessível, não especificamente teatro, né? Teatro foi um projeto que a gente desenvolveu. A gente entrou no projeto Vai, a gente traz do teatro às periferias de São Paulo, onde as pessoas não têm um acesso. Mas mesmo assim, é muito difícil, né? O público vir. Hoje tinha bastante gente, veio bastante gente para ver a peça, mas as pessoas da periferia ainda necessitam de mais cultura, necessitam mais dessas iniciativas, tanto da prefeitura como do governo, sabe, para levar mais cultura mesmo. Eu acho que o céu é uma grande porta para isso. E a gente pensou muito uma coisa, né, que você falou do comercial, né? Também era uma grande questão. Vamos fazer teatro pensando em comercializar ou vamos fazer teatro para depois comercializar? Optamos pela segunda opção. Parece que eu entrei em transe, como efeito alucinógeno. Quando eu voltei, eu não tinha mais nome. Olhei para os lados. Eu acho importante que a gente optou por uma estética única no momento no Brasil, né? Na verdade, não foi uma opção obrigatória. A gente trabalha muito, o grupo trabalha muito através de um processo, né? A gente não traz uma coisa pronta e daí tenta executar aquilo. Alguns grupos fazem isso, trazem coisas prontas, colocam lá e vão ver se dá certo ou não, como uma fórmula química mesmo, né? Para ver se dá certo. A gente foi construindo as etapas, tinha uma vaga ideia, fizemos umas pesquisas sobre teatro japonês, teatro teatro biométrico, teatro físico, juntamos outros profissionais, um fisioterapeuta trabalhou com a gente pra gente fazer esse estudo de corpo, ficamos um ano nesse processo. E daí eu comecei a observar que aquilo estava puxando pro expressionismo, né? A questão da luz, a questão do exagerar nas expressões, fazer aquela coisa chegasse não só de uma forma psicológica, que tem a ver com o texto, mas também da forma sentimental, estética, mesmo a peça sendo uma peça racional. Eu não acredito em você! Para! Chega de usar suas dificuldades como desculpa! E a gente queria comunicar as pessoas de uma forma universal, não só através de palavras e tudo mais. A gente queria que se um polonês visse a peça, ele entendesse o que a gente estava falando. Então a maneira que a gente encontrou disso de falar foi com o corpo. Eu sei que as pessoas de repente não vão entender cada coisa que acontece se ela não ouvir, mas a gente quer comunicar muito bem através do corpo, a gente trabalha muito isso. Que a gente faz de uma forma que seja diferente, né? Que o público entenda a arte de uma outra forma também. Sua falsa! Sua falsa! Vai embora! 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 Ele volta nunca mais! Aí a gente escolheu alguns tipos de personagens específicos, né? Seguimos pelo lado do psicologismo também algumas coisas.
E usamos um pouco do teatro no, que é o teatro japonês. Enfim, né? Cada personagem representa um pedaço de um ser. Então, por exemplo, o Carlos é o personagem protagonista, que representa todo esse conflito. O Você, que representa a consciência. E o terceiro personagem, que representa os traumas, que é o irmão. E o meu personagem, na verdade, ele é o inconsciente do Carlos. E a gente chegou à questão que, na verdade, que o inconsciente, ele fala muito mais pra gente do que o consciente. Só que a nossa sociedade corta esse inconsciente, e aí a gente tem que ir pro consciente do que a sociedade nos pede, né, e do que ela nos impede de fazer. E essa peça, assim, ela foi um processo muito difícil pra mim também, porque fala justamente da máscara social. E eu pertenço a essa sociedade, eu sou tudo isso que esse Carlos é. Eu me tornei, foi difícil pra mim aceitar algumas coisas, porque pra gente fazer algumas coisas a gente precisa acreditar. E foi estranho pra mim ter que acreditar que eu sou determinadas coisas, determinadas máscaras. Então foi um desprendimento e foi até como me libertar um pouco do próprio ego. Sim, posso. Do mesmo jeito que você puder, eu também tenho o direito de dizer não. Sim. Não, eu quero que você me entenda também. Não, cara. Não, cara. Eu não vou te ajudar. Eu já falei que não. Para falar o que quer, deve ouvir o que não quer. Então a gente buscou esse equilíbrio do racional, emocional, né, o épico com o dramático, e acabou aparecendo uma estética no decorrer do processo que ficou mais em evidência, que foi o expressionismo. Isso eu acho bacana, porque hoje atualmente nós somos o único grupo, né, no Brasil que tem uma peça expressionista e que comunica, e que é legal, e que as pessoas se divertem, e que dão risada, e que interagem, e que perguntam, né? Que é o nosso grande objetivo. Então acho que isso foi mais uma conquista do grupo. Mostrar que a gente, mesmo trabalhando com estéticas não conhecidas, fora do padrão, que é o realismo, né? Aquilo que aparece sempre na televisão, no cinema. E tanto que você vê no cinema, os grandes gênios são aqueles que meio que saíram da estética realista, né? Agora eu entendi o que você estava me explicando. Mas são anos agindo e praticando de uma mesma forma. É difícil começar a praticar outra. Como a peça ela vai para essa coisa do surrealismo, uma coisa meio fantasmagórica, então a gente queria dar também para a cenografia esse sentido também, sabe? De ser que um sonho pra gente, mas para quem tá vendo isso é real. Isso acontece no dia a dia. Tem alguém, eu pego um ônibus, eu sento no ônibus, mas tem alguém falando coisas que eu tenho que fazer, eu ouço o que o outro está escutando. Bom, eu acho que essa peça, pelo menos o meu intuito como autor, né, era trazer questionamentos. Não dizer se isso é certo, nem dizer que isso é errado, mas gerar uma reflexão. Eu acredito muito que o teatro, a arte em si, é trazer reflexões, trazer perguntas, e assim as pessoas saem com alguma coisa, né, ao pensar, refletir, mas não dizer isso é certo, isso é errado. Isso também foi um cuidado. Se quiser ficar na minha casa, tem que ser assim. Eu acho que a peça é mais pra gente sair daqui e refletir sobre as nossas ações, sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, né? É mais nesse sentido. Agora, de uma certa forma, ela chega a chocar. E daí a gente buscou essa coisa do que, entre aspas, intelectual, né? Deschavamos essa coisa do intelectual para virar o intelectual, transformar no popular. E acho que esse foi o grande triunfo, que deu certo, tá dando certo, né? A minha vida e o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu faço com o próximo. Então a peça chega, ela toca.